Muito bom dia, hoje sexta-feira, chegando final de semana, estamos mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor e orando para o Senhor abençoar o nosso dia, as nossas atividades. Hoje eu quero ler um trechinho bíblico no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 46. Aqui está escrito assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Temos aqui um relato bíblico a respeito da cura de um homem chamado Bartimeu. Esse homem, ele encontrava-se cego. Provavelmente esse homem não era um cego de nascença, porque ele queria tornar a ver. Quem quer tornar a ver, um dia viu. E ele vai à presença de Jesus, porque ele estava assentado à beira do caminho, esperando que alguém lhe desse alguma ajuda, porque era dessa maneira que ele sobrevivia. E ele percebe uma multidão vindo, passando por ele, e ele indaga sobre o que acontecia ali. E lhe informaram que foi Jesus quem estava passando. Então ele pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele o fazia com veemência, a ponto de as pessoas o repreenderem. E à medida que as pessoas o repreendiam, cada vez ele gritava mais. Até que Jesus parou e mandou chamá-lo. E ele então se levantou, lançou de si a capa e foi até Jesus. Jesus, olhando para o homem, perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: eu quero tornar a ver. E diz o texto bíblico que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. É interessante observar essa história. Há muitos ensinamentos aqui para a nossa vida. Um deles é que nós não devemos desistir nunca. O cego pôs-se a clamar. Pessoas se levantaram para repreendê-lo, mas ele não deu ouvidos a essas pessoas, ele continuou a clamar. Esse cego foi insistente. Ele percebeu que aquela era a oportunidade da sua vida. Era a oportunidade de ele voltar a ver. E ele buscou isso intensamente. Clamou a Jesus. Precisamos aprender a sermos persistentes, insistentes
na presença de Deus. Não desanimar. Também, esse cego, ele foi contemplado por Jesus. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça por você? É quase que uma pergunta óbvia, mas Jesus queria que o homem expressasse com seus lábios o que ele estava buscando. E ele disse: eu quero tornar a ver. E Jesus, então, disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E ele ficou curado imediatamente. Vai, a tua fé te salvou. Jesus atribui a fé daquele homem, manifesta na sua busca, na intensidade da sua busca, a sua cura. Nós também recebemos todas as bênçãos do Senhor mediante a fé. Nossa salvação eterna é mediante a fé. Tudo mais que Deus nos concede é mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que o Senhor responde, atende. Busque-o intensamente, como o fez Bartimeu. E faça uma coisa no final de tudo: siga Jesus estrada fora. Porque foi o que esse homem fez. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Não receba as bênçãos do Senhor e depois vire as costas para Jesus. Receba as bênçãos do Senhor e volte-se para Ele e siga Jesus pelo caminho. Ande com Jesus. Viva na presença de Jesus. Sirva Jesus. Entregue seu coração, sua vida a Ele. Porque é isso que Ele quer que façamos. Isso é o melhor e o maior investimento que fazemos na nossa vida. É a gente se voltar para Jesus, entregar a vida para Ele e segui-lo. Não há nada mais importante e melhor do que isso. Ande nessa direção e você será abençoado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa manhã, hoje sexta-feira, último dia de atividades da semana. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, o Senhor seja conosco, nos guardando, nos livrando do mal, abençoando o nosso caminhar nesse dia. Colocamos nossa vida diante do Senhor. Que, Senhor, a nossa fé seja real, nossa fé seja uma fé atuante, para que nós possamos estar recebendo as bênçãos do Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração perseverante e o desejo de te seguir. Oramos nesse dia, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos batalhar com insistência na presença de Deus. Vamos crer que Ele vai nos ajudar e abençoar na jornada. E vamos segui-lo, porque isso é o que vai fazer a diferença. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, você tenha um final de semana abençoado, e nós, se o Senhor assim o permitir, retornamos na segunda-feira. Fique com Jesus, um grande abraço e até lá.